Olá, bom dia a todos e a todas. Meu nome é Olavo Ramalho Marques, eu sou professor do campus Litoral Norte da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sou antropólogo e vou fazer aqui o papel de mediador no lançamento do nosso site Coronavírus Litoral, que é uma síntese dos esforços de professores e professoras do campus Litoral Norte da URGS, do Departamento Interdisciplinar, no sentido da produção de conhecimento, divulgação científica e difusão de informações sobre a pandemia de coronavírus que nos tem afetado a todos e todas, né, nos últimos meses. É uma iniciativa extremamente importante que vai reunir uma série de esforços por parte de professores e equipes, né, de professores, estudantes, técnicos, administrativos da universidade, focando diferentes ênfases no sentido da compreensão e da prevenção em relação à pandemia que está assolando o mundo. Então nós temos aspectos nessa aba de notícias, algumas informações mais recentes, né? Nós temos essa aba sobre a Covid-19 e aqui links, né, específicos, então nós vamos ver hoje, iniciando com o mapeamento dos casos, né? Vocês podem acompanhar todas essas informações nesse ícone, né, no link mapeamento dos casos, tá? Que vocês estão vendo essas informações disponibilizadas, inseridas, né, estatística inserida nos mapas. Esse material é um material produzido pelos professores vinculados ao projeto Sistema de Informação Geográfica, né? Quem vai nos falar sobre isso é o professor Ricardo Dagnino, Ricardo Sampaio Dagnino. Depois nós vamos conversar, ouvir as palavras do professor Enéas, né, que vai falar sobre os aspectos epidemiológicos, né, trazendo colaborações de outros colegas, como por exemplo a professora Rossana, falando sobre os aspectos epidemiológicos e possíveis tratamentos, e o professor Enéas, que vai nos falar especificamente sobre essa dimensão genética de origem, evidências, né, em torno da origem e evolução, mutação do vírus, né? Então é isso que o professor Enéas vai nos apresentar. Depois nós vamos ter uma discussão sobre, né, a questão dos impactos em termos dos serviços no litoral norte, mais detidamente, falando sobre boas práticas nesse setor de serviços, falando sobre, né, os colegas aí vinculados à engenharia de serviços, a questão dessa crise no serviço em tempos de pandemia, após, né, a questão da gestão de energia, né, como lidamos com a questão do gasto energético, do consumo energético nessa situação de reclusão, né, de quarentena, e dicas para saúde e bem-estar, né. Nós temos ainda os nossos links, né, externos, né, de uma fonte de informações confiáveis e importantes, né, e aqui no final uma apresentação sobre quem são os colegas que estão mais atuando na linha de frente da construção desse espaço de aglutinação das iniciativas que o Campus Litoral Norte tem tomado diante dessa nossa situação que tem afetado tão densamente a todos nós. Quero dizer que essa transmissão é uma transmissão ao vivo, embora os professores não estejam falando ao vivo com vocês, né? Esses vídeos foram gravados em virtude de uma garantia de não termos oscilação de sinal nessa transmissão ao vivo. Então os professores estão em suas casas, cada um em sua respectiva residência, disponíveis para responder questionamentos, né? Como é que vai funcionar? Nós vamos exibir aqui um primeiro bloco de apresentações e, posteriormente, esses professores vão estar disponíveis para responder aos questionamentos que vierem da comunidade, né? Nós aguardamos que esse nosso espaço de chat aqui no Facebook seja suficiente e interessante para que este, né, corpo de conhecimento que compõe a universidade pública no Brasil
possa servir de canal de esclarecimento de dúvidas, de levantamento de possíveis novas hipóteses e assim por diante. Então nós temos um primeiro bloco, mas quem tiver interesse pode ir fazendo suas perguntas. O professor Felipe Comunello vai fazer o papel de mediador do debate, tá? Enquanto eu vou fazendo esse papel de mediador na apresentação, ok? Então podem ir enviando suas dúvidas, nós vamos sistematizando essas dúvidas, os professores, como estão ao vivo aqui também, vão poder ir sanando eventuais dúvidas enquanto as apresentações vão ocorrendo, e nós vamos ter aí 15 minutos de debate entre uma apresentação, entre um bloco de apresentações e outro. Olá, eu sou Ricardo Agnino, sou professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, campus Litoral Norte, e coordeno o projeto SIG Litoral, Sistema de Informação Geográfica do Litoral Norte. Eu convido vocês a visitarem a nossa página, www.urgs.br/SIG, para consultar os mapas sobre o avanço do coronavírus Covid-19 no litoral, no Brasil e no mundo. Nós contamos para esse projeto, nesse mapeamento, com a contribuição dos professores Lucas Panitz, Eliseu Weber, Guilherme Oliveira, Cíntia Batista, todos do campus Litoral Norte, além do professor Olavo Marques, que faz um trabalho de reconhecimento das histórias de vida das pessoas com coronavírus, e também do professor Marcos Freitas, professor do Departamento de Geografia do Instituto de Geociências da URGS. Contamos também com a ajuda dos nossos alunos, em especial o Douglas Sarmento e o Isaac Goulart da Silva, que estão aí atualizando todos os dias as nossas páginas com as informações mais atualizadas, né? O que nós buscamos é informar a população sobre o risco que ela está correndo atualmente. Nós temos casos espalhados por todo o território nacional. O nosso litoral norte está sendo atingido. A capacidade de resposta dos serviços de saúde talvez não seja a mais adequada, talvez nós entremos em colapso de saúde. É importante todos nós estarmos atualizados e protegidos bem de saúde, na medida do possível. Então eu desejo a todos muita saúde, desejo que se cuidem e que fiquem atentos aos informes, aos boletins, às advertências, aos decretos que estão aí para proteger o nosso bem-estar. Então, convido a todos a conhecer também a nossa página, conhecer a página da URGS Litoral, a página do Comitê de Crise, né, Coronavírus no Litoral. Então, fica aí o meu pedido e o meu desejo de saúde a todos. Olá, meu nome é Douglas Sarmiento, eu sou estudante de graduação do Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia, aqui do campus Litoral Norte da URGS. Eu sou bolsista de iniciação científica e estou trabalhando como bolsista voluntário no projeto SIG Litoral Norte. O monitoramento que a gente está realizando ajuda a ter uma noção real de como o Covid-19 está afetando o Brasil a partir das análises que estamos fazendo. Nós coletamos os dados das Secretarias Estaduais de Saúde, estamos realizando análises espaciais e análises numéricas. Com essas, a gente consegue observar, por exemplo, onde os casos de Covid-19 estão concentrados no Brasil, né? Não só nas grandes capitais, mas também observar e evidenciar os pequenos municípios, porque mesmo com um número menor de casos comparado às capitais, proporcionalmente à população, esses casos são muito grandes, é um número muito considerável de casos devido à baixa população desses municípios. E a gente consegue observar isso visualmente a partir dos heatmaps, dos mapas de aquecimento, pois ele nos mostra os pontos de onde esses casos estão concentrados. Então, mesmo, como eu falei, nos municípios pequenos, se tiver um número considerável de casos, o mapa vai nos mostrar que está tendo uma concentração ali. Nós conseguimos observar também quem o Covid-19 está impactando, né? Não só como ele está impactando o Brasil, mas qual população do Brasil ele está afetando. No Rio Grande do Sul, por exemplo, a maioria dos casos não está concentrada no grupo de risco, mas sim na faixa etária entre 30 e 59 anos. Mais da metade dos casos está concentrada nessa faixa etária. Então isso nos ajuda a observar melhor também
quem está sendo afetado pelo Covid-19. Eu acho que todo esse trabalho de agregar valor a esses dados das secretarias estaduais ajuda a ter informações melhores e ajuda a ter uma noção mais realista de como o Covid-19 está impactando o Brasil e também a sua população. Olá pessoal, eu sou o Lucas Panitz, professor de Geografia do Departamento Interdisciplinar da URGS, integrante do projeto SIG Litoral, que realiza o monitoramento espacial do Covid no Rio Grande do Sul, no Brasil e no mundo. Participar desse projeto tem sido um aprendizado muito grande e tem um sentido especial para mim. Primeiro porque eu já trabalhei em 3 ocasiões na saúde pública, no Sistema Único de Saúde, e sei da importância dessas iniciativas, o quanto elas ajudam os gestores a tomar decisões e informar a população. Segundo, porque ainda como aluno de graduação, durante o intercâmbio, eu realizei um curso de Geografia da Saúde com a geógrafa espanhola Ana Oliveira. E trabalhar com esse tema hoje tem um sentido de aplicar parte daqueles conhecimentos adquiridos no curso, como também em toda a formação como geógrafo. E agora, junto com o Ricardo Dagnino, com Eliseu Weber, com Guilherme Oliveira e demais colegas, professores e bolsistas, né, a gente está colaborando na construção dos sistemas de informação geográfica e das análises espaciais voltadas à saúde. O meu papel nesse projeto ele tem sido mais executivo, no sentido de contatar as instituições, como as associações e federações de município, o governo do estado, as universidades e o Ministério da Saúde, no sentido de demandar informações e dados e também buscar parcerias, difundir a ferramenta, claro, e levantar, analisar decretos municipais, além de auxiliar na escrita dos textos e análises sobre os resultados obtidos. Os grandes desafios que a gente tem encontrado com relação ao monitoramento, eles dizem respeito aos sistemas de dados em saúde que nem sempre são acessíveis ou claros ou atualizados. Também tem sido importante entender como que nós vamos lidar com a subnotificação, que é a não informação de novos casos e óbitos. Isso se deve por questões de organização infraestrutural dos dados em saúde e também pela falta de testagem massiva da população, que não nos permite notificar com precisão o caso das pessoas contagiadas que se encontram assintomáticas ou com sintomas leves e que permanecem em casa. São grandes aprendizados que nós vamos ter com esse evento e a gente espera que o resultado institucional de tudo isso seja uma melhora na articulação entre os municípios, o Estado, a União, na estruturação do sistema de saúde e também a parceria junto com as universidades. O nosso papel na URGS é continuar esse monitoramento, disponibilizando uma cartografia que permita acompanhar a espacialidade do Covid-19, auxiliar os gestores na tomada de decisão baseada na ciência e manter a população informada. Eu ressalto também a importância dessa experiência dentro da URGS, como está acontecendo na URGS Litoral, mobilizando professoras e professores, técnicas e técnicos, estudantes de diversas áreas, mostrando o quão importante é para o Brasil a universidade pública, gratuita e de qualidade. Esse é um momento de muita reflexão sobre a importância do serviço público, dos profissionais de saúde, da saúde pública, da pesquisa científica, das universidades e das instituições de pesquisa que têm feito um trabalho muito importante num momento como esse. Então convido vocês a acessarem a ferramenta. Um abraço e fiquem em casa. Quando estoura a pandemia do coronavírus, em 2020, a gente se organiza para então preparar mapas específicos sobre essa questão do Covid-19. Então, em março, final de março, meados de março de 2020, a nossa equipe se reúne virtualmente, né, e começa então a preparar alguns mapas. Primeiramente, nos chamou a atenção a questão do número relativo de casos pela população residente, que a gente chama de taxa de casos confirmados por 1.000 habitantes.
No nosso caso, nós estamos usando por 1.000 habitantes no Rio Grande do Sul e por 100.000 habitantes no caso do Brasil, devido ao tamanho da população, já pega mais municípios mais populosos, né, como São Paulo, Rio de Janeiro e outras capitais, né. Então fez mais sentido trabalhar com 100.000, no caso do Rio Grande do Sul, por 1.000. E no mundo também, né? Os mapas do mundo, preparados pelo professor Guilherme Oliveira, também do Campus Litoral, também usam a questão da taxa. Então isso nos chamou muito a atenção e nós começamos então a procurar a padronização dos dados, né? Isso foi muito difícil no início, existiam muitas informações desencontradas, né? O Ministério da Saúde mantinha um site, depois tirou o site do ar, criou uma outra plataforma, e nessa nova plataforma os boletins epidemiológicos não eram mais lançados com os dados por município. Eram lançados só os dados por estados, por UFs no caso, né, também, Distrito Federal incluído, e deixou de se fornecer os dados por município. Como o nosso olhar sempre foi um olhar muito local, a gente começou então a usar outra base de dados, não é a base de dados do Ministério da Saúde, é a base de dados do Brasil.io, é um coletivo de pesquisadores coordenado pelo Álvaro Justen, que é um cientista de dados de Curitiba, e ele garimpou nas secretarias estaduais uma série de dados importantes aí com relação aos municípios. Então, nós estamos usando a Brasil.io, no caso dos mapas do Brasil, e no caso do Rio Grande do Sul, nós estamos indo diretamente na página especial também, que foi montada, né, no site da Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul. E no caso do Brasil, o professor Guilherme está consultando uma outra base de dados, que é uma base de dados da União Europeia, que agrega os dados de todos os países, né? E aí nós temos aí um outro aspecto, né, que foi chamado a atenção a respeito da importância do monitoramento para nós termos uma real noção da doença, né, de como ela vai avançando no território e como ela vai afetando a população. Então, quanto mais os dados são atualizados, mais um retrato fiel do coronavírus no território nós podemos fornecer às populações. Olá, sou o professor Enéas, do Departamento Interdisciplinar. Minha área de atuação é em genética, com ênfase em genética vegetal. Nós estamos lançando esse site com o intuito de divulgar informações científicas a respeito da evolução da nova pandemia, como nossa missão de transmitir conhecimentos à sociedade. Nesse intuito, a minha área de atuação, eu resolvi compilar alguns estudos publicados recentemente por diversos autores referentes à pandemia e escrever um breve texto a título de divulgação de informações científicas, né, que foram fornecidas por esses autores a respeito da possível origem e disseminação do novo coronavírus. Esses estudos, as referências estão devidamente apontadas no texto Evidências Científicas para a Origem Natural do Novo Coronavírus, justamente comentam sobre hipóteses para a forma como o vírus tenha se originado. O que os cientistas alegam e mostram fortes evidências de fato é que a origem do novo coronavírus é natural, por um mecanismo de seleção natural, e não por criação em laboratório, porque é isso que tem sido bastante difundido por redes sociais e outras mídias recentemente. Mas, de fato, os cientistas mostram informações cada vez mais contundentes e fortes evidências de que o vírus se originou de maneira natural. E os candidatos a origem do vírus são justamente morcegos ou também agora os pangolins como possíveis intermediários de transmissão para os humanos.
As hipóteses são de duas linhas principais. Ocorreu a seleção de alguma forma, dessa forma viral, primeiro nos animais, e ela foi transmitida aos humanos, levando a doença, ou o vírus foi transferido desses animais para os humanos, adaptando-se progressivamente e inicialmente sendo transmitido assintomaticamente. Em algum momento ele passou a causar a doença e ser rapidamente transmitido entre indivíduos humanos. Então o texto é apenas informativo no sentido de divulgar informações científicas de trabalhos que estão sendo publicados nos últimos meses, nas últimas semanas, referente a esse tema. Então, este texto encontra-se disponível no site. Espero que vocês apreciem, façam leitura. E nosso intuito realmente é difundir informações, é divulgar informações com base em fontes confiáveis, em periódicos científicos, como nossa missão também de divulgação científica para a sociedade. Obrigado. Oi, boa tarde. Sou Paulo Schweitzer, sou geógrafo da Universidade de Hamburgo, do Grupo de Trabalho das Geografias Críticas das Desigualdades Globais, com a professora Matia Neuburger. E também faço parte do coletivo Orangotango, que é um coletivo que trabalha, desde alguns anos, trabalha muito com cartografias coletivas, que a gente trabalha tanto em contexto de faculdades, quanto nos movimentos sociais, acompanhando processos, né, com a nossa contribuição dos laboratórios de cartografia e tal, quanto também muito em contexto de educação com jovens, com crianças e tudo mais. E a gente também publicou um livro, uma coleção de cartografias críticas e coletivas do mundo todo, que chama This is Not an Atlas, que a gente inclusive apresentou no ano passado em Porto Alegre, também aí com vocês no Campus Litoral. E é desde então que a gente está em contato com a professora Cíntia, com o professor Diamando, sempre trocando ideias, experiências, ferramentas do uso das cartografias em contextos de lutas sociais, pesquisa acadêmica, crítica e tudo mais. Agora, nesse momento da pandemia, a gente está trabalhando muito, articulando nas nossas redes, né, de cartógrafas no mundo todo, desde o Brasil, o México, Estados Unidos, Europa, Turquia e tudo mais, tentando de ver os vários usos das cartografias nesse contexto, né, da parte dos movimentos sociais, das lutas populares, dos projetos solidários. Por exemplo, nesse momento a gente está montando um mapa que vai lançar em muitas línguas a nível global, vai lançar em chinês, russo, árabe, turco, inglês, português, alemão e tudo mais. Um mapa que a gente está construindo junto com o pessoal de São Francisco, que trabalha muito na questão da moradia e agora na questão das greves de moradia, das greves de aluguel no contexto da pandemia do Covid. E, bom, foi nesse contexto também, desde a minha quarentena em Santa Catarina, que a gente está sempre trocando ideia com a Cíntia também, que a gente decidiu de trabalhar junto na criação do mapa para ajudar na organização, articulação das iniciativas solidárias no litoral norte do Rio Grande do Sul. E aí que tá. Bom, pessoal, nesse mapa, esse é o nosso mapa, nosso produto final. Então, como a gente pode ver aqui, nós temos vários pontos representados de várias cores. E inicialmente o usuário, né, a pessoa
que quer doar ou quer receber, através do nosso link, vai acessar aqui, no caso, a legenda, né, o layer que mais lhe interessa. Então, no caso, quero doar. A pessoa quer procurar um ponto onde vai poder levar uma doação. Então, ele vem aqui e encontra os solidários. O posto de solidariedade é da cor roxa. Então, por exemplo, vim aqui em Tramandaí, cliquei no pontinho mais perto, movimento aqui, por exemplo, o que doar, quando levar, com os horários, se precisa de ajuda, enfim, e o seu contato. Por exemplo, quero receber uma família que deseja ir num lugar para ver o material, enfim, o que tiver lá à disposição. Aqui, o que posso receber, como posso receber, quando e o contato também. Aqui, nos benefícios sociais, nós temos as agências da Caixa Federal, o ponto azul, e as informações, que são o texto, enfim, apresentando o nosso mapa e demais informações. Então, é um pouco do que a gente já construiu. Teremos atualizações, mas no momento é isso. Muito obrigado. Olá pessoal, meu nome é Isaac, eu sou aluno do primeiro semestre do curso de Licenciatura em Geografia do campus do Litoral Norte. E bom, após a professora Cíntia ter me convidado para integrar o grupo do projeto, nós iniciamos a construção do formulário que é encaminhado aos solidários, às pessoas que querem receber as doações para depois, né, levar para as pessoas que precisam. E também, juntamente com outros colegas, nós iniciamos o levantamento dos decretos municipais para ver a posição das prefeituras em frente a essa pandemia. Acredito que não apenas para mim, mas também para os outros colegas, é muito importante esse projeto para, além de ver a questão social da coisa, é um aprendizado, é uma grande aula, né? Nós não estamos tendo aula à distância, mas estamos tendo esse projeto, essa experiência incrível, que é também a cartografia social. Então, acredito que nosso mapa está crescendo muito, nós estamos colocando mais opções, mais facilidades e também mais informações, não só para quem quer fazer o bem, as pessoas que querem receber os alimentos, os materiais, para encaminhar para as famílias, mas também para as famílias que quiserem acessar o mapa, que, né, tiverem condições de acessar o mapa, vejam outros links, como agências da Caixa, devido ao auxílio emergencial, e também os CRAS, os Centros para Assistência Social. Meu nome é Elisiane Lima, eu sou professora do curso de Engenharia de Serviços aqui da URGS Litoral e estou aqui para trazer uma contribuição para o nosso setor, né, que é um setor que mexe muito com a economia do Brasil e principalmente da região do Litoral Norte. Além disso, se a gente for verificar, né, é um dos setores mais atingidos atualmente, né, em tempos de pandemia, visto que muitas empresas estão fechadas, as pessoas estão em casa por causa da quarentena, então muitos serviços estão completamente parados. Nesse sentido, a gente está juntando uma rede, né, de contatos para conseguir compilar os diversos serviços que estão atuando nesse momento aqui no litoral, né? A gente está mobilizando colegas, entidades aqui da região para conseguir arrecadar, né, e ter o conhecimento desses serviços, dessas empresas que continuam atuando. A gente falou com o pessoal do CDL, teve contato com o pessoal do SEBRAE e a gente recebeu uma lista de serviços. O que a gente tem até o momento é principalmente relacionado a questões da alimentação e a questões de farmácias. A gente quer ampliar ainda mais esse leque de informações para saber que outros serviços estão atuando e de que forma eles estão fazendo isso nesse momento. Uma outra contribuição é um texto que a gente traz para as empresas se inspirarem com algumas sugestões de como trabalhar nesse momento de crise, né? Afinal de contas, é na crise que às vezes as empresas crescem, né? E é justamente esse estímulo que a gente quer transmitir para esse público, né, que está enfrentando esse grande problema agora da pandemia. Então são sugestões simples que a gente encontra na literatura, questões que a gente trabalha bastante com os alunos em sala de aula,
mas que vão trazer talvez um cenário muito mais propício para essas empresas, né? Uma vez que eu acredito que o setor ele vai mudar muito depois que essa pandemia passar. Vai ter um setor antes do coronavírus e provavelmente uma atuação bem diferente depois do coronavírus. Então, essas sugestões estão aí também para estimular as pessoas. Dentre essas sugestões, uma delas é buscar capacitação. Esse momento, precisamos aproveitar os diversos cursos online que estão disponíveis, né? Tem muitos cursos de qualidade sendo ofertados nesse momento de forma gratuita. Então é o momento de aproveitar também essa oportunidade. Alguns links relacionados a isso a gente também está disponibilizando para vocês. E uma outra questão é que tem alguns setores de serviços que estão atuando já de forma um pouco diferente do tradicional em Porto Alegre, na região de Porto Alegre, em outras cidades do Brasil, e a gente está tentando trazer um pouco essas boas práticas também para tentar inspirar, né, os serviços daqui, os negócios aqui do litoral. Então, por exemplo, o que as academias estão fazendo agora, nesse momento? O que os salões de beleza estão fazendo, já que estão fechados? Então, são essas alternativas que a gente também quer contribuir com vocês. Então, são 3 as contribuições. A primeira é uma compilação dos serviços que estão ativos no momento, os que a gente recebeu contato por enquanto. A segunda questão é um texto que ajuda em passos e sugestões, né, para que as pessoas possam superar esse tempo de crise e tentar fazer com que o negócio continue, né, e se estenda, inclusive, para depois da quarentena. E a última contribuição seriam essas boas práticas que já estão acontecendo no mercado para servir de inspiração. Então, essa é uma contribuição que a gente acha super importante para o setor. A gente está num momento que a gente precisa se reinventar, né? O setor de serviços precisa se reinventar. Então, é o momento da gente desaprender para aprender a reaprender. Então, esse é o nosso recadinho que a gente tem para o setor de serviços. Contamos com a colaboração de todo mundo para essa divulgação, para fazer crescer mais ainda essas informações para que podemos divulgarmos aqui. Muito obrigada. Eu vim aqui compartilhar com vocês um pouquinho das minhas reflexões de quarentena. Como está sendo confortável estar em casa, mas esse conforto vem muito da energia elétrica que nós consumimos. Nós estamos vivendo um momento único, onde toda a família está em casa 24 horas por dia, 7 dias por semana. E aproveitando um pouquinho da inspiração deste livro aqui, do Xavier Dumais, que conta um pouquinho da sua experiência de viagem por dentro do seu quarto, por que não fazemos uma viagem pela nossa instalação elétrica, observando os nossos consumos energéticos? Se você se interessou neste assunto, então acompanhe nosso site, onde lá estará descrito todas as etapas da norma 50.001 aplicada à gestão de energia na sua casa. Falarei agora rapidamente quais são as principais etapas desta gestão de energia e como você poderá economizar através desse sistema. Passo 1 é um passo de diagnóstico, é para você analisar como está a sua conta de energia e também identificar quais são as suas principais partes interessadas, que é a sua equipe, seus filhos, funcionários que usam da instalação elétrica e usam de energia em sua casa. O passo 2 é o momento de planejar e estabelecer as metas energéticas. Neste momento, você deverá observar em todos os cômodos da sua casa quais são os equipamentos de maior consumo. Identificar, por exemplo, alguns vilões que perdem energia, como o nosso transformador. Ele é muito útil quando você tem um equipamento 127 numa instalação 220, porém ele, ao ficar conectado na sua tomada, ele está sempre consumindo energia porque ele aquece. Então, se é possível, retire ele da tomada quando não está utilizando o equipamento que necessita de tensão 127. O passo 3 é o momento onde você inicia o sistema de gestão. É a gestão sendo colocada em prática. Faça um evento especial com a sua família para celebrar esse momento. O passo 4 é o passo de monitoria da sua conta de energia. Você identificará na sua conta de luz uma seção escrita em kW, que é justamente o consumo energético. E na mesma conta você pode observar
este consumo no período do ano passado. Mas lembre-se que ano passado você não estava em quarentena e não estava consumindo da forma como está consumindo hoje. O passo 5, pessoal, é o momento de tomar decisões e atuar sobre o problema. Mas, infelizmente, você não poderá fazer isso com a conta de luz, porque você não tem um histórico que te dá um embasamento para essa ação. Não se preocupe, o importante é que você aproveite esse período da quarentena para mudar seus hábitos energéticos. A quarentena decorrente do coronavírus passará e as boas ações que você teve durante esse período ficarão. Se você gostou das dicas, curta, compartilhe e acompanhe o site. Lembre-se que com o sistema de gestão de energia na sua casa, além de cuidar do bolso, você também estará contribuindo para o planeta. Até mais! Bom, pessoal, então chegamos ao fim dessa nossa primeira transmissão. Nós queremos agradecer imensamente a presença virtual de todos e todas que acompanharam esse nosso esforço de divulgação do que nós temos produzido aqui no âmbito do Campus Litoral, e deixamos aqui o convite para que na próxima segunda-feira, dia 20, às 17h30, vocês acompanhem uma nova transmissão ao vivo, dessa vez com os professores falando em tempo real e enfocando os diferentes aspectos da pandemia de coronavírus. E na próxima semana nós vamos aí dar mais ênfase a essa dimensão do mapeamento dos casos em diferentes escalas e, da mesma forma, do mapeamento das redes de solidariedade aí de maneira mais aprofundada e com a possibilidade de incorporar novas informações que esperamos vocês nos enviem a partir do lançamento que nós fizemos hoje. Ok? Agradeço, estaremos juntos e juntos sairemos dessa situação de crise deflagrada pela pandemia. A Universidade, o Campus Litoral Norte, nós da Universidade, professores, técnicos, estudantes, agradecemos a possibilidade de estar em contato com vocês e trazer essas informações. Ok? Até a próxima, uma boa semana.